Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à análise do tema Processo Legislativo das Leis Ordinárias e Complementares. Muito bem, vamos falar agora da sanção e do veto nos projetos de lei. Vimos no nosso encontro anterior que as leis que passam pelo crivo do Executivo, decreto legislativo e resolução, não passa pelo Executivo, ou seja, não existe sanção nem de decreto legislativo e nem de resolução. Isso é muito importante, por isso que eles não se confundem. Muito bem, já a lei, seja a lei ordinária ou seja a lei complementar, ela passa pela aquiescência do Executivo por meio de seu chefe, que no caso federal é o Presidente da República. Então a gente já passou pela iniciação, já passamos pela discussão, pela votação e pela aprovação. Então o projeto de lei já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional é encaminhado ao chefe do Poder Executivo, ao Presidente da República. Por que encaminhado? Porque o Presidente da República vai ser ouvido e ele vai emitir a sua opinião, se ele concorda ou se ele discorda com o projeto de lei aprovado. Essa aquiescência, essa concordância é chamada de sanção presidencial. Então, se o Presidente da República sanciona o projeto de lei, significa que ele concorda com o projeto aprovado pelo Legislativo. E se ele sanciona, daí decorre as demais fases que nós vemos a seguir. Importante nesse momento é a gente estudar quando o Presidente da República discorda do projeto de lei aprovado. Se ele discorda, ele veta o projeto de lei. O Presidente da República pode vetar um projeto de lei por dois motivos. O primeiro motivo é um motivo jurídico e esse é o chamado veto jurídico. O segundo motivo é o veto político, ou seja, questões de política de governo, de programa de governo propriamente dita. E aí a questão aqui é mais de interesse público, é mais de políticas públicas, é mais de programa de governo do que uma questão tecnicamente jurídica ou formal. Muito bem, então existem dois tipos de veto. Veto político, por questões de interesse público, por questões de política de governo, e a questão do veto jurídico, que aí sim é uma questão técnica, uma questão formal. Quando que o Presidente da República pode realizar um veto jurídico? Quando o projeto de lei for tido por ele como inconstitucional. Então, se o Presidente da República entende que o projeto aprovado é inconstitucional, ele pode vetar juridicamente. Tanto o veto jurídico quanto o veto político tem que sempre ser motivado. Então, o veto, se realizado, deve ser motivado. Por quê? Porque ele demonstra a discordância do Presidente da República com um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Supondo que o Presidente da República vete, e esse veto, para ser válido, deve ser motivado. Então, qual é o prazo que o Presidente da República tem para vetar? Cuidado, porque é um prazo em dias úteis, o que é raríssimo no texto constitucional. Então, o Presidente da República tem 15 dias úteis para vetar o projeto de lei. Portanto, entende-se, uma questão de interpretação sistemática, que o prazo de sanção é também de 15 dias úteis. Ou seja, se ele tem 15 dias úteis para vetar, ele tem também 15 dias úteis para sancionar. Como o veto tem que ser motivado, ele tem que ser expresso, ele tem que ter uma manifestação expressa. Agora, se não há manifestação expressa, entende-se que na ausência de manifestação do Presidente da República, ocorreu a chamada sanção
tácita. Então, decorridos 15 dias úteis em branco, em Albis, o que acontece? Projeto sancionado tacitamente, ok? É um entendimento que nós podemos extrair do artigo 66, parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 3º da Constituição. Outra questão importante com relação ao veto. O veto pode ser um veto total ou um veto parcial. Veto total é o veto que recai sobre todo o projeto de lei. Já o veto parcial é aquele que recai sobre parcela do projeto de lei. Muito bem. O que seria essa parcela do projeto de lei? O veto ele pode atingir um grupo de artigos ou um único artigo, um único parágrafo, um único inciso ou uma única alínea. Alínea são as letras, né? Então, pode recair sobre um único artigo, um único parágrafo, um único inciso ou uma única linha. Mas cuidado, não é possível veto de palavra ou de grupo de palavras. Então, eu não posso vetar só parte do artigo, parte do parágrafo, parte do inciso ou parte da linha. Por quê? Porque se eu veto palavra ou grupo de palavras, eu posso modificar o sentido que o dispositivo teria. Portanto, só é possível vetar todo o artigo, todo o parágrafo, todo o inciso, toda a linha e não parcela, só ele completamente, ok? Muito bem. Então, o veto pode ser parcial ou total. Parcial aí com essas ressalvas que nós acabamos de fazer. Então, o veto sendo total ou parcial, ele se realizado, sempre motivado, jurídico ou político, ele tem que ser comunicado em 48 horas ao presidente do Senado. Lembra, o presidente da República tem 15 dias úteis para vetar. Se ele vetou, ele tem que comunicar o veto em 48 horas ao presidente do Senado, ok? O presidente do Senado, que também é presidente do Congresso Nacional. E o que acontece quando o presidente do Senado recebe a mensagem do presidente da República que houve o veto do projeto de lei aprovado por eles? Eles terão 30 dias para apreciar esse veto em sessão conjunta. A gente já viu isso em outro encontro. Então, em sessão conjunta, Câmara e Senado, em 30 dias, poderão apreciar o veto do presidente da República. E, se apreciando este veto, não concordarem com o veto, eles podem derrubar o veto. Como se dá a derrubada do veto do presidente da República? Então, eu tenho uma sessão conjunta, Câmara e Senado na mesma sessão. O que é preciso? Maioria absoluta dos membros das casas, Câmara e Senado. Então, com maioria absoluta dos membros, há a possibilidade de se derrubar o veto. Essa sessão que vai acontecer conjuntamente, a votação é feita em escrutínio secreto, que então a votação ela é secreta, ninguém sabe quem derrubou, votou para derrubar ou não o veto. Então, pode votar contra ou votar a favor. Se obtiver a maioria absoluta dos membros, derrubado estará o veto. Então, significa dizer que o veto do presidente da República, ele é superável, ele não é absoluto. Ele pode ser derrubado pelo Poder Legislativo. Por quê? Tem lógica? Claro que tem. Quem tem que dar a última palavra em lei? Quem exerce a função típica de elaborá-la, ou seja, o Poder Legislativo. Grave uma dica. Sempre quem inicia o processo legislativo tem a última palavra. Seja quando tiver uma emenda, seja quando tiver um veto, sempre quem inicia, a lógica é que ele acaba tendo preferência. Muito bem. Agora uma observação importante. Vimos então que em sessão conjunta o Congresso, sessão conjunta do Congresso, Câmara e Senado podem derrubar o veto por maioria absoluta. Só que a sessão, apesar de conjunta,
tem votação separada. Então, a votação da Câmara separada da votação do Senado. Por isso que não é sessão unicameral e sim conjunta. A votação é separada. Muito bem. Agora, a Constituição estabelece o seguinte no artigo 66, parágrafo 6º. Caso não seja votado em 30 dias, o veto será colocado em ordem do dia de sessão imediata e acaba até ficando outros assuntos prejudicados. A ideia é que, se houve um veto, há de ser apreciado o mais breve possível, por isso que ele é colocado na ordem do dia, apesar da gente saber que, tecnicamente, eles não votam tão rápido como deveriam. A questão dos vetos, inclusive, existem vários deles na fila para apreciação. Muito bem. Agora, se o veto não for mantido, efetivamente for derrubado pelo Congresso Nacional, quem vai realizar a promulgação da lei? Ou seja, dar continuidade para que a lei, esse projeto de lei venha a se transformar em uma lei. Muito bem, se o veto não for mantido, ou seja, o Congresso Nacional derrubar o veto, derruba-se o veto e o projeto é novamente encaminhado ao presidente da República. Só que não tem mais sanção. Ele é encaminhado diretamente para que o presidente promulgue o projeto de lei. Então, é encaminhado novamente ao presidente da República, mas não para que ele novamente possa vetar, simplesmente para que ele promulgue. Agora, e se ele fica com bronca de que o veto dele é derrubado e não promulga a lei? Muito bem, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, e aí no caso no caso de sanção tácita ou de veto derrubado, a lei deve ser promulgada pelo presidente do Senado. E que é uma dica fundamental para a sua prova, que só você vai acabar acertando. Se o presidente do Senado não promulgar, quem vai promulgar? Você vai chutar em quê na prova? Presidente do Congresso? Mas presidente da Câmara? Não. Cuidado. É o vice-presidente do Senado que vai promulgar. Olha só que regrinha estranha que provavelmente você vai errar se não tomar a devida atenção. Então é assim, o presidente da República vetou, o Congresso derrubou o veto, então encaminhou para que o presidente promulgue. O presidente fala, não vou promulgar. E não promulga em 48 horas. E aí? Quem vai promulgar? O presidente do Senado. E se o presidente do Senado também não promulgar? O vice-presidente do Senado, ok? Cuidado com essa regra que ela é extremamente importante para a prova. Muito bem. Outra questão importante e que você deve tomar cuidado. A matéria constante em projeto de lei que foi rejeitado na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, pode ser reapresentada. Só que eu preciso de maioria absoluta dos membros da casa para reapresentar um projeto de lei que foi rejeitado na mesma sessão legislativa. Aí você fala, tudo bem, professor, eles rejeitaram. Aí depois no segundo semestre eu reapresento. Pode, mas aí não é um só que vai ter que apresentar. É maioria absoluta. Cuidado! Emenda a Constituição nem por maioria absoluta, nem por 3/5, nem por unanimidade. Se uma PEC foi rejeitada, ela não pode ser reapresentada no mesmo ano. Projeto de lei pode? Pode, se houver proposta de maioria absoluta dos membros da casa, ok? Muito cuidado, então, com essas questões específicas de processo legislativo. A gente vai encerrar o nosso encontro de hoje por aqui, mas a gente vai depois estudar a promulgação e a publicação da lei em continuidade da análise do processo legislativo. Se você gostou dessa aula, compartilhe e eu espero encontrá-lo aqui no próximo encontro. Até lá!